postal, carta viva, boa nova do amor. Vida real, te coloco como um selo em mim. Pra outro ler, letra grande escancarada, janela. Sob os meus pés, as sandálias que gastei ao seguir. Atravessar o mundo com você dentro de mim. Levar na mala o bilhete da paz, como um carteiro calado. Cartão postal, carta viva, boa nova do amor. Vida real, te coloco como um selo em mim. Pra outro ler, letra grande escancarada, janela. Sob os meus pés, as sandálias que gastei ao seguir. Atravessar o mundo com você dentro de mim. Levar na mala o bilhete da paz, um carteiro calado. Quem tem o dom de subverter o mal com a verdade, sabe tão bem que não pode confiar na própria vontade, pois a paz que eu carrego é uma carta que não fala nada, nada de mim. Tem o dom de subverter o mal com a verdade, sabe tão bem que não pode confiar na própria vontade, pois a paz que eu carrego é uma carta que não fala nada, nada, nada de mim. Senhor Jesus, entramos na Tua presença gratos pelo Teu amor, gratos por esse tempo, gratos por essas ferramentas que nos permitem falar da Tua palavra, falar da Tua verdade, falar da Tua igreja, demonstrar, Senhor, o quanto nós Te amamos, Senhor, Te louvar o nome, Senhor. Que esse seja um tempo de edificação, Senhor, de bênção, de aprendizado para cada um de nós, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, toca os nossos corações e nos leva a compreender de forma mais profunda e mais prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós como Tua igreja. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Manifesto presente. Sonho com uma igreja sem paredes e nem portas, onde ninguém seja impedido de entrar e permanecer,
muito menos constrangido quando desejar partir. Sonho com uma igreja sem títulos ou ministérios, sem patentes nem hierarquias, onde cada carência seja suprida, cada missão seja acolhida e cada dom e vocação sejam valorizados como necessários. Sonho com uma igreja onde o verdadeiro louvor seja servir a Cristo, especialmente quando ele aparece nu, faminto, sedento, doente e encarcerado. Onde o grande protagonista seja sempre Jesus. Ainda que naquela noite suas roupas e seu hálito estejam fedendo um pouco, e seus dentes não sejam os mais brancos, nem se encontrem todos na boca. Sonho com uma igreja de pastoreio mútuo, com espaço para o plural e o contraditório, onde todos sejam encorajados a assumir seus erros, ao invés de ocultá-los sob o denso véu do legalismo. Onde ninguém mais precise parecer perfeito para ser amado, respeitado e ouvido. Sonho com uma igreja que não gaste mais nem um centavo das contribuições de seus trabalhadores fiéis com aluguéis e reformas de prédios que serão usados apenas 1 ou 2 vezes por semana, ainda por cima incomodando os vizinhos. Mas que ao invés disso, ocupe hoje as muitas moradas que Jesus prometeu que prepararia para ela. Sonho com uma igreja que saiba contar os seus dias e assim encarne o Evangelho de modo contextual. Não por mera complacência, mas pelo compromisso com a missão que Deus está fazendo na terra. Sonho com uma igreja que não faça pactos nem trocas de favores com poderosos, que esteja rendida a um único Messias, que não se encante pela voz sedutora do capital, nem se apaixone pelo brilho reluzente do poder. Sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora. Sonho com uma igreja presente. Te convido para sonhar junto comigo. Já dizia o velho profeta, sonho que se sonha junto é realidade. igrejapresente.com. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada também. Para você que está assistindo a mensagem gravada, né? Você é muito bem-vindo, seja aqui ao vivo, pelo Google Meet ou na gravação do YouTube, onde e quando você estiver. Se essa é a sua primeira vez, inclusive, assistindo essas nossas gravações, a gente está no meio de uma série de mensagens. A gente está estudando parágrafo por parágrafo esse texto chamado Manifesto Presente, que você acabou de ver no vídeo aqui. Ele é o texto que fundou a nossa comunidade e é quase como uma declaração de fé, né? É aquilo que nós cremos e as bases sobre as quais a gente começou tudo isso e segue conduzindo tudo isso. Então ele resume o que a gente entende como nossa missão e propósito como comunidade. Essa já é a 6ª mensagem dessa série, e se você não viu as mensagens anteriores, elas estão lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/igrejapresente. Acessando esse endereço, você consegue ver todas as mensagens anteriores e também as de outras séries que a gente fez antes. A gente já está nesse ministério há 2 anos, então tem bastante mensagem antiga lá também para assistir. O parágrafo que a gente está estudando hoje é: sonho com uma igreja que saiba contar os seus dias e assim encarne o evangelho de modo contextual, não por mera complacência, mas pelo compromisso com a missão que Deus está fazendo na terra. Eu não sei você, mas eu me criei na igreja, sabe? Eu fui a primeira criança a nascer numa comunidade independente que meus pais participaram da fundação dela nos anos 70. Então eu nasci em 79. Eu cresci lendo e ouvindo as versões clássicas do texto bíblico. Por causa da Bíblia e dos hinos, eu sabia como e quando usar misóclises, por exemplo,
Ou como conjugar os verbos na segunda pessoa do plural e do singular, né? Vós e tu, né? Então, por exemplo, Jeremias 29:13, né? Que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é um texto que uma criança na igreja sabe, diz, e sabe o que significa? Buscar-me-eis e buscardes. Ou então as palavras que ninguém mais usa, né? Que já fora da igreja ninguém nem naquela época sabia o significado, né? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3-5, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imacessível. Incorruptível, imaculada e imacessível. A maior parte das pessoas que estão fora da igreja não sabem, às vezes não sabem nem o que é incorruptível, às vezes não sabem o que é imaculada, talvez acho que tem alguma coisa a ver com Nossa Senhora, e imacessível piorou, né? Então, reservada nos céus para vós que sois guiados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação prestes a se revelar no último tempo. Ainda que não fosse a forma mais corrente da gente se comunicar naquela época, né, quando eu era uma criança, na igreja a gente estava acostumado com essa linguagem mais antiga. E é claro que eu não usava mesóclise, segunda pessoa e palavras velhas na hora de me comunicar com os meus colegas da escola ou da rua de casa, né? Eles iam zombar de mim se eu falasse buscar-me-eis, né? Ou se eu falasse tu vais, eles iam mangar Deus, né? Se eu falasse desse jeito. Mas, por outro lado, dentro da igreja, ia ser uma vergonha se eu não soubesse essas coisas, se eu não soubesse o que essas palavras significavam e se eu não soubesse me comunicar dessa forma, né? Com as mesóclises e as conjugações dos verbos e tal. Então eu tive que aprender a ser bilíngue, né? Eu falava de um jeito na igreja e de um outro jeito quando eu estava fora da igreja. Não sei se você já passou por isso, mas eu passei bastante. A expressão contar os nossos dias, que aparece no Manifesto Presente, vem do Salmo 90. Salmo 90, o verso 12, diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É daqueles trechos também que uma criança aprende, porque está presente na mensagem, está presente numa música, enfim. Nos estudos e nas canções, a gente encontra essa expressão: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Mas o que significa contar os dias? Na Bíblia NVT, a gente tem uma versão mais atual desse versículo. A NVT vai dizer assim: ajuda-nos a entender como é breve, como a nossa vida é breve. Ajuda-nos a entender como a nossa vida é breve, para que vivamos com sabedoria. A primeira versão que eu li é a mais conhecida dentro da igreja. Vem da Bíblia Almeida, revista e corrigida de 1969. Ou seja, ela foi publicada há 54 anos atrás. Já a segunda versão que eu li é da Nova Versão Transformadora, NVT. Ela é de 2016, 8 anos atrás. Você percebe como o jeito de dizer as coisas mudou em 47 anos de diferença entre uma Bíblia e a outra Bíblia? Acontece que contar os nossos dias, ou entender como a nossa vida é breve, passa exatamente pela contextualização que a gente faz daquilo que a gente crê com o tempo que a gente vive. Isso é o que significa contar os nossos dias, e isso é o que significa entender como a nossa vida é breve. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver Jesus ensinando a partir de figuras e situações daquele tempo. Ele fala de fariseu, ele fala de publicano, ele fala de levita, ele fala de poço, fonte, ovelha, pastor, aprisco, fermento, dracma e um monte de outras expressões que Jesus usa nas suas figuras e nos seus ensinos, que com certeza faziam muito mais sentido para aqueles judeus do primeiro século do que fazem para a gente hoje. Ou seja, a mensagem de Jesus foi contextualizada para aquele tempo e aquele lugar. Paulo foi um discípulo que
se apropriou muito dessa ferramenta, da contextualização. A maior parte do ministério de Paulo foi voltada para as culturas de fora de Israel. As cartas que ele escreveu são prova disso. Ele escreve para Filipe, ele escreve para Roma, ele escreve para Corinto, ele escreve para Galácia e assim por diante. Eram todos territórios estrangeiros, de costumes diferentes, fala diferente, expressões diferentes, ambientes diferentes, profissões diferentes. Um dos episódios mais marcantes nesse sentido ocorreu quando ele foi pregar na Grécia, entre os filósofos. Atos capítulo 17, versos 36 a 34. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública e todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram duas correntes filosóficas. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que é que esse tagarela está querendo dizer? E outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar, e o verso 21 vai falar isso, convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Eles queriam saber de tudo que... Se tinha uma religião nova, um jeito novo de pensar, eles queriam saber qual era. Eles queriam se inteirar de tudo isso. Verso 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois quando eu andava pela cidade, eu reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eu lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas. Somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Outros, porém, disseram, queremos ouvir, E entre eles estavam, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Paulo estabeleceu aqui o que a gente chama em teologia da pregação de ponte cultural. Ele encontrou alguma coisa em comum entre aquele povo e a fé deles e a mensagem que ele pretendia pregar. Ele usou um altar ao Deus desconhecido para falar do Deus que ele veio pregar. Ele usou os filósofos Cleantes, que é um filósofo do século IV a.C., que é esse que ele cita quando ele fala, alguns dos seus poetas já diziam isso,
É Cleantes, que era esse poeta, esse filósofo que já dizia todas essas coisas. E ele também cita Sêneca. Sêneca era um filósofo contemporâneo de Paulo. Inclusive, era um dos conselheiros de Nero. E é possível até que Sêneca estivesse nesse auditório aqui, porque ele era membro desse conselho de Atenas. Então é possível que Sêneca estivesse ouvindo Paulo dizer essas coisas também. Acontece que a estratégia de Paulo deu muito certo. Até mesmo um dos membros do conselho, o texto vai dizer, vai citar Dionísio, creu na mensagem de Paulo. E outros cidadãos de Atenas também creram na mensagem de Paulo, tanto homens quanto mulheres. Então Paulo ele trouxe para o contexto deles, para o que era fácil para eles entenderem, a linguagem que estava mais acessível para aqueles homens que não tinham nenhuma bagagem sobre lei de Moisés, sobre nada do Antigo Testamento. Eles estavam partindo de uma outra base. E Paulo fez a ponte para essa base deles e pregou. Mas tem um risco grave na hora de contextualizar uma mensagem. Isso que Paulo fez tem riscos, é perigoso, é difícil. O risco é a gente acabar diluindo o conteúdo para ser melhor aceito. O que a gente chamaria hoje em dia de passar pano, sabe? Dar aquela aliviada, aquela amenizada na mensagem, para que ela seja mais fácil de ser recebida do outro lado. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, igrejas e pregadores com uma abordagem super moderna, super conectada com a realidade, mas essa modernidade geralmente é muito estética. Uma parede preta, uns instrumentos e uns estilos musicais mais atuais, roupas, luz. E essa é uma parte boa, tá? Eu tô falando isso, não tô criticando, não. É excelente que a gente tenha a igreja esteticamente e culturalmente conectada com a atualidade. Isso é indispensável. É uma ponte cultural que a gente precisa estabelecer. Mas quando você para um minuto para ouvir a mensagem que muitos desses pastores têm a dizer, você vai se deparar com um festival de mediocridade. É sobre isso que se trata o que o pessoal tem chamado de evangelho coach ou pregadores coach. Essa pregação geralmente não está empenhada em te fazer mais parecido com Jesus, mas sim em te levar ao sucesso. Seja esse um sucesso religioso, um sucesso financeiro, um sucesso político, um sucesso amoroso, um sucesso profissional e por aí vai. No nosso manifesto presente, a gente chama isso de complacência. A gente usa essa expressão, não por mera complacência. De acordo com o dicionário, complacência é a disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos do outro em uma intenção de ser agradável. Então alguém fala uma coisa absurda e você fala, tá bom, tudo bem, tudo certo. Só porque você não quer se indispor com aquela outra pessoa. Isso se chama complacência. Muitas vezes a gente é complacente, mas na hora de anunciar o evangelho a gente não pode ser. A gente não pode ser complacente. Em 1 Crônicas 17, a gente lê que Davi foi consultar o sacerdote Natã porque ele queria construir um templo para Deus. E Natã respondeu de imediato, falou, vai fundo, meu irmão. É com você mesmo, vai, constrói esse templo, você está certíssimo. Acontece que à noite Deus foi falar com Natã e falou, eu não quero que Davi construa um templo para mim. Você já pensou nisso? Alguém vem, te pede um conselho e você diz, vai nessa que Deus é contigo. Aí você vai dormir e Deus fala, eita, o que você falou para ele? Você falou que eu era com ele? Você nem me perguntou? Hã? Isso é complacência. Isso que Natã fez com Davi, ele foi complacente. Ele não ouviu a Deus, ele falou o que ele achava que Davi queria ouvir. Porque Deus não queria que Davi construísse o templo dele, ele queria e ele disse que quem iria construir esse templo seria o filho de Davi. Aí você vai me dizer, Salomão. Não. Jesus. 1 Crônicas 17, 12 a 14, vai continuar essa história
e é já Natã se corrigindo diante de Davi. Ele fala acerca desse filho, a sua descendência, que iria edificar o seu trono e que iria edificar um templo para Deus. Ele fala assim: ele é que construirá uma casa para mim, esse descendente, esse filho, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Que eu me lembre, o trono de Salomão não foi estabelecido para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quem é que se apresenta como filho de Deus, né? Jamais retirarei dele o meu favor, e como retirei daquele que governou antes de você. Está falando de Saul, né? Eu o confirmarei para sempre como rei sobre a minha casa e sobre o meu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Em 3 versos que eu li aqui, aparece 3 vezes a expressão para sempre. É por isso que Jesus ficou conhecido como filho de Davi. Ele segue edificando o seu templo eterno com as pedras vivas que a gente estudou na semana passada. Voltando para o contexto do texto, Natã teve que voltar atrás e se corrigir aquela fala complacente que ele teve com Davi. Ele teve que chegar e falar para Davi: desculpa, mas falei errado para você, Deus não está com você não. Segura a tua onda aí que você não vai construir templo nenhum. Ele teve que dizer isso para Davi e voltar, dar um passo atrás. E sabe o que é mais interessante? Davi ouviu Natã e acatou a palavra de Natã. Davi baixou a sua bolinha, deixou o material lá para o templo ser construído mais adiante. Pelo seu filho Salomão, ok? Mas ainda assim ele ouviu e obedeceu a voz daquele mensageiro de Deus que havia, num primeiro momento, havia sido complacente, havia sido, havia se precipitado na sua resposta, porque ele queria dizer o que o rei queria ouvir, e depois teve que voltar atrás. Concluindo, quando a gente faz a contextualização da nossa pregação, a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Se o nosso propósito for encher a igreja de pessoa e tornar o nosso ministério maior, mais influente, a gente vai escorregar nisso com toda certeza. 100% de chance da gente errar e cair nesse negócio. Se o nosso objetivo for encher de gente e ser muito influente, ser muito poderoso e ter um alcance muito grande. Mas se, por outro lado, o nosso propósito for a fidelidade, se o nosso olhar estiver no sentido de sermos fiéis a Deus, e a gente tiver em mente aqui que a gente está participando da missão de Deus, como no texto a gente diz, a missão que Deus está fazendo no mundo, aí a gente se salva dessa armadilha. Deus está em missão na terra. E Ele quer alcançar gente de todos os povos, gente de todas as culturas, gente de todas as idades, gente de todos os estratos sociais, gente de todos os níveis de formação, gente de todas as profissões, gente de todos os lugares. Deus quer alcançar o mundo, porque Ele amou o mundo. Para a gente participar dessa missão, a gente precisa fazer uma coisa. E eu diria que é dela que vão derivar todas as outras coisas que a gente for fazer. Se a gente não fizer essa coisa primeiro, tudo que a gente fizer vai estar errado. A primeira coisa que a gente precisa fazer para participar dessa missão é fazer a mesma coisa que Jesus fez: encarnar o Evangelho. Isso significa viver na prática aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega e aquilo que a gente canta. Se a gente fizer isso, até mesmo as pessoas que não entendem a nossa pregação, que não entendem as nossas músicas, que não entendem os nossos livros, elas vão ler a nossa vida. E assim eles vão ser alcançados pela mensagem que a gente carrega dentro de nós. Como essa música que eu cantei da Lorena Chaves. Para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, vai dizer assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo,
que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Vamos para a nossa pergunta então, e aí a gente pode abrir os microfones e participar. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você consegue lembrar de algum bom exemplo em que o evangelho foi contextualizado e que isso funcionou muito bem? Coisa que de repente você só entendeu depois que alguém trouxe para a realidade do dia a dia, ou que você viu alguém que só entendeu depois que trouxe para a sua realidade? E aí a gente pode abrir os microfones aí e participar à vontade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.